O programa Nas Ondas da Mediunidade, com o tarólogo Igor Ventura. Mediunidade, espiritualidade e autoconhecimento. Olá pessoal, muito bom dia! Começando aqui pelos 95.7 FM, nosso programa Nas Ondas da Mediunidade. Meu nome é Igor Ventura e é um prazer novamente estar aqui com vocês. Hoje, dia 29, de junho, hoje é uma data especial, pessoal? O Pedro que está aqui comigo na técnica. Bom dia, Pedro. Obrigado aí mais uma vez. Então hoje, pessoal, o que acontece? Nosso programa hoje é nosso último programa, dessa jornada desse mês de junho aqui na Vibe Mundial. Mas calma, deixa eu falar para vocês aqui o que vai acontecer. Antes de começar a entrar nessa vibe de tristeza, E até sobre isso que eu quero conversar também com vocês, porque é importante a gente falar sobre essas questões. O que acontece? Já estava programado mesmo, o nosso programa durar esse mês de junho. Foi um teste que a gente estava fazendo. Quero até pedir vocês também depois aí que gostam do programa, quer que o programa continue aqui na grade, manda e-mail para a rádio, enche o saco lá da rádio, pede pro pessoal continuar com o programa aqui, deixe seus comentários aqui no YouTube também, você que está aqui no YouTube, muito bom dia, pessoal que está chegando. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, sobre essas questões de despedida, teoricamente, deveria ser um dia assim, poxa, o Pedro tá aqui triste pra caramba, que nosso programa vai acabar, mas eu descobri também que ele tá triste não porque o programa vai acabar, é porque ele não vai mais poder adiantar o nosso relógio, pessoal. Ele não vai ter mais ninguém aqui para adiantar o nosso relógio, que ele só adianta o nosso. Eu descobri que ele só adianta o nosso relógio do nosso programa, ele não vai ter mais essa oportunidade, Pedrão? Então assim, deixa eu falar para vocês aqui, antes de a gente entrar no nosso tema, essa questão de despedida, porque hoje, teoricamente, seriam de, poxa, estou triste, vai acabar o programa, mas espera aí, se está acabando, se eu estou saindo, é porque eu tive a oportunidade de começar, Então, assim, como que... E esse começo meu aqui, primeiro que foi a realização de um sonho, Na verdade, foi a realização de um sonho, e só por conta disso, isso não pode ser menor do que a tristeza do sair, que eu não vejo nem como tristeza, eu estou muito feliz hoje, realmente, de verdade, de estar aqui, porque foi um mês de muito aprendizado para mim. Foi um processo novo na minha vida, um desafio muito interessante que eu topei e foi muito proveitoso para mim pessoalmente, particularmente, Fora a questão das amizades que eu fiz aqui na rádio, a conexão com vocês aqui também, toda quinta-feira, 10 horas, podendo compartilhar um pouco daquilo que eu entendo que é bacana, aprendendo muito com vocês também. Então, assim, a gente precisa aprender a tirar o peso das coisas, A gente sempre que se depara com uma situação negativa na nossa vida, a gente sempre olha a parte ruim. Então, por exemplo, poxa, hoje a gente está saindo aqui, tudo bem, tá? Gostaria de continuar? Claro que sim, mas isso não impede de eu voltar futuramente. E principalmente, eu não posso jogar para fora toda a parte que a gente vivenciou aqui durante esse mês, A amizade que eu fiz com o Pedro, com o Euri lá da técnica que fica na gravação também, o André que também trabalha lá na técnica, a Edna que é a nossa recepcionista aqui, um amor de pessoa, a Cleo que é da parte da administrativa que ajudou bastante nesse processo nosso aqui. Então assim, certamente grandes amigos que eu levo daqui, que certamente eu vou voltar futuramente aqui para a rádio, mas eu não posso colocar isso abaixo como algo, a tristeza como algo maior, até porque eu não estou triste, mas é porque a gente sempre coloca os momentos de dificuldade da nossa vida sempre em primeiro lugar, e a gente esquece tudo que a gente vivenciou. Então você que, por exemplo, hoje está com um problema de saúde e aí está com alguma dificuldade, poxa, aprenda com esse momento de dificuldade que você tem na saúde. Se você está hoje debilitado por algum motivo, faça uma reflexão interna, em que ponto você negligenciou, qual é a sua responsabilidade em cima desse problema de saúde que você tem. Certamente você negligenciou muita coisa na sua vida. Use todas essas oportunidades da dificuldade para você crescer. Sempre há algo positivo para a gente tirar. É aquela velha máxima do copo meio cheio e meio vazio. Só que a gente sempre enxerga o copo sempre meio vazio. Por que não começar a mudar essa ótica de enxergar o copo meio cheio? Que é isso que a vida exige da gente. É por isso que as situações chegam na nossa vida com dificuldade, para que a gente aprenda a mudar a ótica da coisa, saia dessa energia do vitimismo, saia dessa energia da tristeza e comece a aplicar a energia da oportunidade, do crescimento. Se você está hoje desempregado, poxa, aproveite o tempo que você tem livre para fazer outras coisas que quando você estava trabalhando não tinha tempo. Aplique esse tempo na sua vida de forma positiva.
mude a sua rotina, comece algo novo. Você tem tempo, de repente, para estudar, para se melhorar, para se capacitar, para fazer outras coisas na sua vida. A gente precisa aprender, pessoal, a tirar o peso das coisas. Enquanto a gente não tirar o peso das situações, as situações vão continuar sempre se repetindo para a gente até que a gente aprenda. Toda dificuldade ela vem com uma carga grandiosa de oportunidade para a gente. É que a gente não consegue observar isso. Então hoje eu poderia estar aqui, poxa, pessoal, meu último dia, lá. Não, eu vou fazer isso. Não vou, muito pelo contrário. Se eu estou saindo hoje, está encerrando hoje, porque eu tive o presente e o prazer de iniciar. E esse início que eu tive aqui é muito maior do que qualquer despedida. Um presente esse mês para mim foi um mês totalmente atípico nesses meus 40 anos de vida. Então como que eu posso reclamar de uma situação dessa? Muito pelo contrário, tem muito a que agradecer. Agradecer a vocês que estão aqui sintonizados com a gente, que se conectou com o nosso trabalho. Né? Agradecer a toda a equipe da rádio. Agradecer até os mentores da rádio também, já que a gente está falando de mediunidade. Tem a galera do Extrafísico também, que auxilia, que está sempre com a gente aí. Então a gente precisa aprender a mudar esse foco. Tire o peso das coisas. Aproveite a olhar e a utilizar as oportunidades na sua vida. Tudo tem uma oportunidade. Sempre tem uma oportunidade. A gente que precisa mudar o foco. E é justamente através disso que a gente começa a crescer. Começa a avançar como consciência. Então, falando exatamente do nosso programa, o nosso programa está saindo hoje da rádio? Tá. Na verdade é só uma pausa. É uma vírgula. Não é um ponto final. Mas ele vai continuar lá no nosso programa no YouTube. A gente continua quinta-feira, 10 horas da manhã, nosso programa Nas Ondas da Mediunidade, lá no nosso YouTube. Então, se você quer continuar acompanhando a gente, vai lá pro nosso YouTube Mediunidade e Autoconhecimento, que a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho lá. Eu ia até levar o Pedro comigo. Mas aí ele descobriu que lá não poderia adiantar relógio, porque não vai ter relógio, ele desistiu. Então eu vou deixar ele por aqui mesmo, né, Pedrão? Você vai ficar por aí, não vou te dar essa colher de chá, não. Tá? Então, assim, vai continuar o nosso programa, tá? Quinta-feira, 10 horas, lá no nosso YouTube, Mediunidade e Autoconhecimento. Se você gostou, vem pra cá, seguir a gente lá e manda e-mail pra rádio. Enche o saco da Cléo. Cléo, manda o Igor voltar, pede o Igor voltar, por favor. Enche o saco dele, do Pedro também. Pedro, por favor, bota o Igor de volta. Não, Pedrão? Então, pessoal, esse tipo de pensamento é porque vai também fazer em relação à mediunidade. Por que a mediunidade entra nessa questão de sintonia e vibração? No programa passado, a gente falou sobre as energias, sintonia, né? Que tipo de sintonia você está conectado, que tipo de entidades espirituais você está conectado. E isso começa basicamente na sintonia. Então, se você alimenta hoje uma sintonia, igual eu estou dando um exemplo aqui agora, vou me conectar com essa sintonia da tristeza, da despedida? Não. Muito pelo contrário, vou me conectar com a energia da gratidão, né, da oportunidade que eu tive, da realização de um sonho. Olha como é que já muda a questão, né? Porque assim, se todos nós somos médios em algum grau, né, o que vai definir, a gente fala muito isso daqui, o que vai definir a nossa conexão é justamente a nossa sintonia. E isso vai se aplicar também no trabalho mediúnico. Se você tiver uma sintonia que está sempre pensando ali na negatividade, na dificuldade, que o mundo é violento, que está difícil, porque o governo é isso, que a política ninguém ajuda, e está um caos, é violência e trânsito. Você está se conectando com essas baixas energias. Você vai se conectar automaticamente também com esse campo mental de dificuldade, de baixas energias, de baixas vibrações. Então entenda, todos nós somos médios até aqui na nossa vida física. Quando a gente fala de mediunidade, a gente sempre se conecta com o quê? Com o mundo extrafísico. Você fazendo um intercâmbio de um encarnado com desencarnado. Na verdade, não. A gente está fazendo essa troca o tempo todo aqui. Nesse momento que a gente está conversando aqui, está rolando um processo mediúnico. Só que é de encarnado para encarnado. Sou eu com vocês. A partir do momento que eu passo uma informação aqui, seja de onde que ela vem, se são coisas minhas, se tem alguma outra intuição me guiando, não importa. Mas a partir do momento que eu estou aqui trocando com vocês estão aí do lado de lá, assimilando essas correntes que eu estou passando para vocês, porque a palavra ela tem energia. E essa energia ela vai ser baseada no tipo de conteúdo que eu estou passando. Então, se eu estou passando um conteúdo bacana aqui, que leva um crescimento para vocês, que leva um ponto de reflexão, que vocês entendam como algo positivo, e vocês absorvem isso, e a partir dessa absorção desse conhecimento, vocês começam a praticar isso na sua vida, vocês estão fazendo um processo mediúnico também. Está rolando um processo mediúnico, onde eu, na figura
De encarnado, vocês estão mediunizando o que eu estou passando para vocês. Só que aqui é uma relação de encarnado para encarnado. A mesma coisa seria se eu fosse um espírito e estivesse transmitindo para vocês esse conhecimento. Não seria um processo mediúnico da mesma forma? Só que a gente sempre lida o processo mediúnico sendo encarnado com desencarnado, e nem sempre é isso. O processo mediúnico é o tempo todo, a gente está o tempo todo sendo influenciado pelas outras pessoas. E a gente não dá conta disso. Então você que está aí agora, escutando o que eu estou falando, e aquilo entra, poxa, caramba, isso fez sentido para mim. Pronto, você captou aquela corrente mental que eu estou passando para vocês. Houve ali uma conexão mediúnica. E aí você vai pegar essa informação, vai processar e você vai exteriorizar de alguma forma. Seja através de uma consciência que acendeu dentro de você, seja através de uma mudança de atitude que você vai passar a ter agora, seja até você repassando essa informação para outras pessoas. Pronto, é um processo mediúnico. Só que é de encarnado para encarnado. E a gente não para pensar sobre isso. Vocês querem um exemplo bem prático, que acontece de 4 em 4 anos, na verdade de 2 em 2 anos, nas épocas de eleição, as eleições, os políticos. O que acontece ali? Por que aquela massa ali que segue determinada filosofia, determinado político, elas agem normalmente com o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de atitude? Né? Você vê que são grupos que sempre agem com personalidade muito parecidas. Por quê? Porque o político ali na forma dele de ser o que gera a informação, o que gera a corrente, aquela massa assimila essas informações de alguma forma. Essa informação ela vem carregada com toda a energia que aquela figura central que é o político tá colocando, seja uma energia positiva ou seja uma energia negativa, seja algo para agregar ou seja algo para desunir. Normalmente é sempre voltado para a desunião, para a violência, para o confronto. E você vê que todo mundo que assimila aquilo ali, que se identifica com aquela linha ali, eles possuem mais ou menos os mesmos comportamentos. Por quê? Eles assimilam aquela ideia daquele político que ele está transmitindo, elas absorvem aquilo ali, aquilo tem uma reação no seu corpo psíquico e a pessoa começa a agir baseado naquelas correntes que ela recebeu ali. O que está acontecendo ali? Um processo mediúnico, de encarnado para encarnado. Você está sendo intermediário de um encarnado, de um político, você está levando aquilo para frente. Então, se ele está lá propagando ódio, você está levando esse ódio para frente também. Se ele propaga coisas positivas, você vai propagar as coisas positivas também. Mas isso é um processo mediúnico. E o que vai definir se são coisas positivas ou negativas? É a sintonia. É você ver qual tipo de sintonia que aquela pessoa está passando para você. Então isso vai também se estender ao mundo extrafísico. Então, a partir do momento que a gente entender que no nosso dia a dia a gente já vivencia processos mediúnicos o tempo todo, a gente está o tempo todo sendo influenciado, não só pelo lado extrafísico, mas por pessoas também o tempo todo. Se a gente não parar para analisar isso, a gente vai vivendo de forma automática e transmitindo um monte de porcaria para frente sem perceber. Você está lá todo dia de noite, você chega em casa, na hora de descansar, você liga lá a sua televisão, começa a ver um filme que vai de terror, que vai te trazer medo. Você está entrando na sintonia daquela pessoa que criou aquele roteiro, aquele filme, porque isso vem com uma energia. Você está lendo um livro e você pega aquele livro, poxa, caramba, esse livro é gostoso, me conectei com ele, aquilo mexeu comigo. É a energia do autor que ele colocou ali. Você está fazendo um processo de intercâmbio ali, a partir do momento que você assimila aquelas correntes daquele autor, daquele programa, do noticiário, da novela. Sempre vem uma carga de energia. A música, por que tem muita música que faz a gente relaxar? Porque o processo de criação daquela música veio com essa energia daquele compositor. Por que tem música que faz a gente ficar mais agitado? Porque a energia de quem fez aquilo também. Entende isso que eu estou querendo dizer? Então tudo vem acompanhado de energia. A gente está o tempo todo mediunizando, o tempo todo intermediando. Somos medianeiros o tempo todo. A gente precisa tirar essa ideia que médium é só o que faz intercâmbio com o lado espiritual. Não, também faz. Mas nas nossas relações aqui diárias, a gente está o tempo todo intermediando as outras pessoas. A gente precisa parar e começar a analisar isso. Então essa ideia que eu falei do programa inicialmente, poxa, por que eu vou me conectar então aqui com a tristeza, com a despedida, com o fim? Não. Eu quero me conectar com o positivo, aquilo que trouxe para mim durante esse mês. As pessoas que eu fiz conexões aqui. Esse momento que eu estou vivenciando aqui, isso tudo é muito maior para mim.
Essa energia é muito maior do que simplesmente um término de alguma coisa. Então a gente precisa começar a ter esse nível de consciência. É por isso que a gente sempre fala, a mediunidade, ela não pode servir somente para as questões dos fenômenos. Ela precisa trabalhar e recuperar o próprio médium. Precisa passar por um processo de regeneração da consciência, de resgate da sua consciência. É você se melhorar. E isso é o processo mais importante das trocas mediúnicas com o lado extrafísico. E aqui, no lado físico também. Só que no lado físico ninguém tinha percebido sobre isso. Quando fala de médium, a gente liga logo uma pessoa com um espírito. Não é isso. Você, nesse exato momento, está sendo médium do que eu estou falando aqui. Entende isso que eu estou querendo passar para vocês? Então a gente precisa começar a mudar essa visão sobre a mediunidade e as nossas capacidades. O nosso psiquismo, a nossa mente. A gente está o tempo todo conectado com o mental. E de outras pessoas também. Então a gente precisa saber separar aquilo que é nosso e aquilo que não é. E qual tipo de sintonia você vai querer ficar ali conectado a parte do seu dia. Se são coisas positivas, onde você vai levar coisas positivas para outras pessoas, são coisas negativas, onde você vai ficar com inveja, vai ficar falando mal do outro, vai ficar julgando. Quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não fazemos isso? Olha uma situação e julga. Olha uma situação e torce o nariz. Ah, mas fulano é isso, fulano é aquilo. Não é melhor a gente propagar coisas positivas? Quantos estudantes espirituais que querem fazer conexões com seus mentores, mas no dia a dia vive sem essa consciência, falando mal de todo mundo, se conectando com um monte de coisa estranha. E aí acha, porque está estudando, porque está acompanhando um conteúdo legal, tem uma consciência bacana, que merece um contato com o mentor. Ah, mas eu não consigo, eu estudo, e não consigo ter contato com o meu mentor, não consigo ter uma experiência. Tá, e como é que é você no seu dia a dia? Como é que é você trocando mediunicamente no seu dia a dia? Com seus familiares, na sua relação, no seu trabalho, na rua, quando você vai no mercado, que você trata a pessoa que está trabalhando lá bem, mal. Como é que é essa relação? Ou você deixa para ser uma boa pessoa só quando você está lidando com o campo espiritual? Porque você é o alecrim dourado e quer que os mentores tratem bem porque você está estudando. Mas no seu dia a dia você não tem ação nenhuma. Então, mais que estudar, mais que absorver conhecimento teórico, é a prática que vai dizer. É a sua prática que vai dizer. É o mão na massa. É isso que eles valorizam. Não é o quanto você aprende de livro, não é o quanto você decora livro. É o que você faz no seu dia a dia. Muitos aí sequer estudam sobre temas espirituais, mas no dia a dia eles estão praticando os ensinamentos espirituais. Então, a gente precisa parar de ter e começar a ser. Não é ter conhecimento, é ser o conhecimento em ação. É ser o conhecimento no seu dia a dia, que é o que os grandes mestres sempre nos ensinaram. Que é sempre nos ensinaram. Jesus não ficava sentado na pedra lendo o dia todo, absorvendo. Não, ele praticava a sabedoria dele. E é isso que nós precisamos começar a fazer, a praticar. E aí sim você pode ter certeza que você vai começar a se conectar com essa parte mais sutil. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo aí agora, independente do processo que você estiver vivenciando na sua vida, é uma saúde, está desempregado, terminou um relacionamento, enfim, qualquer coisa. Tire sempre algo positivo disso. Se isso está acontecendo na sua vida é porque tem algo que você precisa aprender e crescer. Olhe sempre o copo meio cheio. Certamente tem muita oportunidade para você aí. Muita oportunidade. Agora, você pode escolher ficar só reclamando, sintonizado com baixas energias, ou você pode se conectar com algo maior, aproveitar isso e aplicar na sua vida. André Luiz falava, tem um texto aqui que André Luiz falava: cada médium com a sua mente, cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que lançamos nos dará domicílio espiritual na onda de pensamento que nossa alma se afeiçoa. Que nada mais é que Jesus já falava, a cada qual segundo sua obra. Então é justamente isso.
Então que você, a partir de hoje, possa começar a analisar que tipo de raios mentais você nutre diariamente. Que tipo de ondas mentais você está propagando diariamente. São ondas positivas? Ondas que vão poder te ajudar e ajudar outras pessoas? Ou são ondas negativas, de lamentações? Onde você só fica reclamando, lamentando, colocando a culpa no outro, que está difícil, que o mundo está violento, que ninguém faz nada, que a política está isso, que o país está em crise, a economia está aí. Então que tipo de onda você está propagando? Que tipo de corrente mental você se conecta diariamente? E isso vai dizer que tipo de sintonia espiritual você vai estar nutrindo também. Então que a partir de hoje, qualquer dificuldade que chegar na sua vida, primeiro, agradeça por toda a parte feliz que você vivenciou. Se você está desempregado, você estava trabalhando. Se você estava trabalhando, durante aquele período ali, você teve ali a sua recompensa financeira que te ajudou até hoje, você fez amizades ali. Se você está com problema de saúde, veja o que você negligenciou na sua vida que desencadeou esse problema de saúde e comece a corrigir a partir de hoje. Se você terminou um relacionamento, veja se o que vocês vivenciaram não foi feliz, não tiveram momentos felizes. Então vamos parar de ficar conectado com baixas energias, vamos conectar sempre com energias positivas, pessoal. Tá bom? E nesse dia, que é nosso último programa, eu termino aqui com o coração cheio de gratidão, feliz da vida, por ter conhecido esses amigos aqui da rádio, vocês aqui da rádio também, poder propagar essas ondas de positividade para vocês, que eu espero que tenha servido de alguma forma, que possa ter tocado aí na consciência de vocês de alguma forma. E fica aqui meu agradecimento ao Pedro, que certamente é um grande amigo aqui que a gente fez na rádio, todo mundo aqui da rádio. E se você quiser continuar acompanhando nosso programa, enquanto a gente não volta para a rádio, porque eu volto, hein, Pedro? Eu volto, hein? Nosso YouTube, toda quinta-feira a gente vai continuar às 10 horas da manhã, Mediunidade e Autoconhecimento. Vamos voltar lá para nossa casinha, para o nosso estúdio, pessoal, continuar. Tá bom, pessoal? Agradeço a vocês do YouTube aqui também. Nem falei o pessoal que estava aqui hoje, né? A Pri Galvão, a Marta, a Aline, minha esposa, a Cacá, que está sempre com a gente aí também. A Ana Carlucci também está sempre acompanhando. A Ana Carolina, a Valdilene. E você que está aí sintonizado também no 95.7 FM. Você também que está assistindo gravado aqui depois também no YouTube. Minha gratidão por vocês acompanharem o nosso programa. Manda e-mail para a rádio. Manda e-mail para a rádio. Pede para o Igor voltar. Tá bom, pessoal? Então é isso. Te agradeço aí essa companhia durante esse mês que a gente vivenciou juntos aí. Quer continuar acompanhando nosso programa? Nosso YouTube, Mediunidade e Autoconhecimento. Meu Instagram é o @IgorVentura com H-I, Igor Ventura. E meu WhatsApp, se você quiser algum atendimento, que eu sou tarólogo, é o 21 96978 7077. 21 96978 7077. E eu quero deixar aqui uma frase que o nosso querido Seu Zé sempre fala pra gente e que fica pra vocês aqui nesse nosso último programa. Alegria, meus filhos. Alegria.